Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui, mais um programa. Eu sou Léo Alves, conversando com vocês aqui no programa Luz e Cura. E vamos hoje falar sobre um tema especial, né? Seguindo aquela trilha de apresentação a respeito do ânimos e ânima. Então eu dividi em alguns programas falando sobre esse tema tão importante, né? Que é o masculino e o feminino dentro de nós. Né? Primeiro foi o vídeo que falava e explicava sobre o ânimos e ânima, depois o masculino e feminino nas mulheres, e hoje nós vamos falar com os homens, né? Eu tive percebendo que aquelas métricas do YouTube, né, me surpreendi que hoje as pessoas que me assistem, eu pensei que eram mais mulheres, mas está absolutamente dividido, né? 50% de cada lado, então tem muito homem também assistindo aqui os programas e eu fico muito feliz, porque os homens assistindo, isso significa que estão se abrindo para cada vez mais compreender as questões das emoções, e nós vamos falar justamente disso, viu? Então, um recadinho, se você ainda não me segue nas redes sociais, no YouTube eu estou como Leonardo Alves 574, né? Depois você dá siga lá a página, isso ajuda bastante a relevância do canal. E no Instagram, Leo Alves _las. Então vamos lá, vamos conversar sobre esse tema bem interessante, que é o masculino e o feminino, né? Ânimos e ânima nos homens, né? Então, justamente para a gente deixar bem claro, tá? Esse masculino e feminino nas mulheres e nos homens não tem a ver com opção opção sexual, não tem a ver nada disso, tá? Então, assim, eu tenho pacientes gays, por exemplo, que eu trabalho muito essa perspectiva do masculino e do feminino dentro deles, no emocional, justamente para que a gente possa ampliar, fazer esse processo de amadurecimento acontecer, né? Então, para os homens, vocês, homens aí que estão me escutando, esse programa é para vocês, justamente para que vocês possam compreender como que essas polaridades, né, de masculino e feminino, elas atuam no dia a dia, né? Então vamos começar pelo aspecto de ânima, né? A ânima, que é a perspectiva feminina, ela se estabelece, ela começa a ser construída ainda na infância. Porque tem uma questão, um estudo que dentro da psicanálise nós fazemos, o homem, ele nasce de um ser que não é do mesmo gênero que ele. Então isso psiquicamente tem um impacto, né? Tem um impacto porque existe um papel nas mães, né, que é um papel de ensinar o filho a se cuidar. Olha que interessante. Porque o homem, ele... isso é muito interessante. Vamos pegar desde o aspecto genético, tá? Vamos ampliar aqui a nossa discussão para a gente chegar no ânimos e ânima. No aspecto genético, é muito interessante porque você estudou lá as aulas de biologia, lembra muito bem que primeiro tem um X, né, na perspectiva cromossômica, e se tudo continuar como estava acontecendo, forma mais um X e nasce uma menina. Mas para que aconteça para nascer um menino, existe uma perspectiva ali que a outra letrinha no aspecto genético, a outra letrinha precisa se transformar. Então ela precisa transformar em Y para ficar XY e nascer um menino, ok? Então, da mesma forma que quando o menino nasce, ele nasce de um ser que não é do mesmo gênero que ele. Então, quem cuida geralmente dele, aquela mãe cuida dele, ele vai entendendo que uma mulher cuida dele. E ali vai se estabelecendo as primeiras referências de ânima, ok? As primeiras referências de feminino, que é uma mulher cuidando dessa criança, desse menino, né? Claro que o pai também cuida, mas vamos se ater aqui à questão dos cuidados com a mãe. A partir disso, o menino já registra desde cedo, né, que aquela
aquela mãe cuidando dele, ele fala assim, olha, se minha mãe é diferente de mim, né, isso é completamente inconsciente, tá? Se minha mãe está cuidando de mim, logo, esse ser diferente, ele cuida de mim. Então, ele precisa ser cuidado. E a presença do pai é muito importante. Quando o pai, lamentavelmente, não está presente por N motivos, uma figura masculina também é muito importante. Mesmo assim, se não tiver, ele vai buscar essa figura masculina de alguma forma na vida, ok? Então, essas figuras elas são importantes para a formação ali da personalidade da criança, né? Quando essa criança, esse menino, ele vai crescendo, ele precisa aprender. Lembra do XY, né? Precisa acontecer uma, uma mudança ali para ele virar, para ser constituído um corpo, né? Geneticamente masculino, né? E isso acontece também durante a infância. O menino ele vai aprendendo a ser menino, né? Era muito comum, né? Estou quase fazendo 42, na minha geração e nas gerações de pessoas mais velhas, né? Mais velhas assim que têm mais idade, jovem há mais tempo. Era muito comum dos pais falar assim, que é isso, menino? Vira homem, não chora, né? Então, o menino caía e o pai geralmente falava, olha, levanta, vira homem, você não precisa chorar, né? Tentando trazer aquela força ali para o menino. Claro que hoje sabemos que existem formas mais eficientes de trazer essa perspectiva da força do masculino para o menino, ok? Para o menino que vai crescendo. Ou seja, o menino também ele pode sentir as suas emoções, mas é muito... quem é mãe, pai de menino sabe muito bem que as brincadeiras são diferentes, eles são mais arrojados, eles são mais assim, atirados nas brincadeiras, né? Geralmente as brincadeiras são de lutinha ou de um pega-pega mais forte. Então os meninos eles já têm na sua essência. E da mesma forma que a menina, é muito comum a menina pegar uma bonequinha e nanar a bonequinha da mesma forma que fazem com ela. É muito comum isso, né? Então, o menino, ele precisa se constituir, ele vai se formando homem, né? Como é muito comum do menino escutar, olha, seja homem, né? Para trazer essa perspectiva de força, nós não vemos na nossa sociedade, na nossa educação, alguém falando seja mulher. Percebe? Até naturalmente, para as mulheres, existem ritos bem marcados, ritos de passagem, que vai informando para essa menina que ela está saindo da perspectiva de menina e se transformando em uma mulher, né? O menino, na nossa sociedade, ele não tem muitos ritos de passagem, né? Hoje, na nossa sociedade atual, poucas culturas têm um rito de passagem para os meninos, né? Ou seja, os judeus, eles têm um rito de passagem bem claro, chamado Bar Mitzvah, né? Então é onde existe aquela apresentação do menino para a sociedade, ou seja, eu estou apresentando aqui um homem, ok? E o papel do pai, né? Ou daquela figura que representa o masculino na vida de um menino é extremamente importante, porque sinaliza ali esse processo de amadurecimento, ou seja, o homem ele precisa se tornar homem, ok? E na nossa sociedade sabemos muito bem que existem homens que chegam aos 40, 50 anos ainda adolescentes, né? Ou seja, tiveram uma dificuldade muito significativa de tornar-se homem. E para isso nós precisamos compreender algumas coisas. Por quê? A ânima, o feminino, né, dentro do gênero masculino,
ele serve justamente para que a gente possa compreender, né? Você aí, homem, me escute. Essa polaridade de ânima, de feminino, serve para que você possa aprender a lidar com as emoções. Nós não temos uma educação aqui que nos ajude a lidar com as emoções. Geralmente, por exemplo, em consultório, os homens têm significativas dificuldades de lidar com as suas emoções, até mesmo de saber descrever a emoção que está sentindo. Tinha uma certa vez que recepcionei um paciente que ele estava com uma dificuldade muito significativa, né, estava apresentando ali, nada, não tinha nenhum problema físico, mas ele estava apresentando um problema com a sexualidade e ejaculação precoce, né? Ele me levou, ele levou 4 sessões para conseguir tocar no assunto. Eu sabia que ele tinha algo para dizer, eu sabia que ele precisava comunicar algo, eu perguntava e ele desviava do assunto, falava outras coisas, até que ele tivesse condições de chegar no assunto, ou seja, que ele confiasse ali no processo, né? Então, para você ver como os homens eles têm certa dificuldade de entrar em contato com o aspecto das emoções. E quando não entra em contato com o aspecto das emoções, essas emoções elas são geralmente elas são projetadas em relacionamentos afetivos, em situações diversas. Então, quando isso acontece, por exemplo, se esse homem ele não está acostumado a lidar com as suas emoções, ele não sabe muito bem que existe uma ânima dentro dele, ou seja, uma polaridade feminina dentro dele, né? Onde ele vai assistir essa polaridade feminina? Geralmente no seu relacionamento. Seja um relacionamento hétero ou um relacionamento homo, afetivo, tá? Porque existe também, tenho muitos pacientes gays, e no relacionamento homoafetivo, sei disso por eu observar ali em sessão de casal homoafetivo, tem 2 homens ali, mas tem um que sustenta mais a polaridade de ânima, de feminino, e outro que sustenta mais a polaridade masculino. Isso é a natureza humana. Essas polaridades elas precisam existir, ok? Então, geralmente esse homem ele vai projetar esta ânima na sua parceira ou no seu parceiro, quando é um relacionamento homoafetivo, né? Então, quando projeta, a pessoa ela só vai ver o espelho que está, né, dentro dele. Ele vai se enxergar através do relacionamento, né? Ao passo que, no momento que, por exemplo, chega um homem no consultório querendo trabalhar a sua relação afetiva, no momento que começa a olhar para os seus sentimentos, ele vai conseguir entender mais essa mulher e vai conseguir se entender melhor. Olha que importante, percebe? Trazer essa perspectiva do quanto que é saudável, importante e muito válido para a saúde emocional, cuidarmos das nossas emoções. E nós fazemos isso olhando para esse aspecto da polaridade de ânima, a polaridade feminina, ok? Ao passo que a polaridade masculina, que é conhecida como ânimus, ela traz uma força, uma vontade de ir adiante, uma vontade de direcionar, de direcionar a vida, esse ímpeto de fazer acontecer, esse ímpeto de muitas vezes saber que é preciso fazer o que precisa ser feito, e mesmo sem vontade, ok? Porque nós estamos numa sociedade que existe todo um campo uma percepção do quanto as pessoas elas querem fazer apenas aquilo que elas querem fazer. Então, o que é chato, o que é desconfortável, as pessoas acabam evitando. E se evita, veja só, muitas vezes você acaba não desenvolvendo aquilo que você precisa,
né? Então, por exemplo, quando atendo pessoas mais jovens, as pessoas mais jovens, justamente por conta disso daqui, olha, né? A utilização de celular, rede social, faz com que isso está mudando a nossa maneira como a nossa neurologia interpreta a situação. Então, o nosso emocional, ele acaba, muita utilização de rede social acaba fazendo com que você perca o seu tônus, a sua vontade de ir para cima, de ter a resiliência necessária de sustentar o desconforto e mesmo assim seguir em frente. E compreender que um desconforto, determinado desconforto da vida, isso não é uma tristeza, isso é um teste na sua vida para que você possa passar. Percebe? E você sustenta esse teste a partir do momento que você tem esse ânimos, essa polaridade masculina trabalhada dentro de ti. Logo, quando você... aí você me pergunta, Léo, mas como que eu trabalho essa perspectiva? Né? Existem muitas mulheres com seus relacionamentos que durante a sessão reclamam. Né? Fala assim, puxa, eu espero ver mais atitude, né, do meu marido, do meu namorado. E certamente, se ele começa a ter atitude, muitas reclamam. Não, agora foi demais, agora está se posicionando demais, né? Então isso acontece também. Mas assim, nós homens precisamos compreender que precisamos dar atenção para os aspectos das emoções e precisamos dar atenção para perspectivas do quanto que a gente pode seguir em frente, com o quanto que a gente pode trabalhar. Né? Certa vez eu atendi um rapaz, ele é do mundo corporativo, tem um cargo de alta gestão e engenheiro, e ele entendia que tudo na vida seria pensado, raciocinado, e decisões que precisavam ser tomadas, e não existia espaço para ele dar atenção para as emoções dele. Até que uma determinada situação na vida aconteceu, né? E ele precisou se deparar com uma quantidade de emoções que ele não fazia ideia nem por onde começar. E que toda a racionalidade dele não permitia que ele pudesse resolver aquela perspectiva. E eu dizia para ele, olha, só confia aqui no processo, porque nós vamos mergulhar nas suas emoções e quanto mais nós mergulhamos nas suas emoções, mais você vai ter condições lá na frente de trazer leveza para a sua vida. E assim ele fez. Ele não entendia direito. Ele me dizia assim, olha, eu não estou entendendo muito, mas só estou confiando. E ele confiou no processo e foi se desenvolvendo cada vez mais, né? E compreendendo que ele poderia ouvir as emoções dele, bem como, depois de ouvir as emoções, dar atenção para isso, tomar as decisões. Então hoje ele toma as decisões dele, né? Ouvindo a si e também pensando, ele juntou dois processamentos, percebe? Um deles, que é a racionalidade, ele já tinha muito bem desenvolvido. Só que em alguns momentos, quando envolviam emoções, ali ele travava. Percebe? Será que isso já aconteceu com você? De você precisar tomar uma decisão e perceber que existe algo, uma emoção, que não permite que você vá adiante? Ou será que você toma decisões e acontece alguma coisa e você não sabe muito bem lidar com aquelas decisões? Percebe? Então vamos trabalhar essa perspectiva, como objetivamente trabalha, ok? O aspecto de ânima da polaridade feminina se trabalha o homem prestando atenção nas suas emoções, né? Como faz isso, Léo? Olhando para dentro, percebendo o que sente. Você pode perceber, fazer essa reflexão em coisas assim, coisas simples do dia a dia. É a coisa mais simples, por exemplo, você vai num restaurante,
Vamos supor que você está trabalhando, você vai num restaurante e tem aquelas comidas assim para você servir, né? Tente se perguntar a cada alimento que está ali para que você possa se servir, se a tua natureza quer aquele alimento ou não quer aquele alimento. Você vai começar a perceber que na hora ali do almoço você vai perceber, puxa, será que eu quero salada? Sim ou não? Ah, eu acho que eu quero. Mas é uma salada com cenoura, com folhas, com tomate. O que é essa salada? Será que eu quero um determinado tipo de carboidrato? Será que eu não quero? Será que eu quero uma proteína? Tente se perguntar, porque essa reflexão constante faz com que você se volte para dentro. Todas as vezes que você se volta para dentro, você ajuda esta polaridade ânima a se desenvolver. Então, se voltando para dentro, você ajuda a ânima a se desenvolver. Bem como práticas meditativas e de oração também ajudam a você olhar para dentro e, consequentemente, dar atenção para as suas emoções. E, Léo, como eu desenvolvo o ânimos? Como eu desenvolvo a polaridade masculina na minha vida? Muito simples. Compreendendo que todo processo decisório existem ganhos e perdas. Se você estiver disponível para compreender que existe um processo de autorresponsabilidade por aquilo que você decide, que algumas coisas vai dar para você perceber e outras coisas você só vai perceber depois quando a coisa estiver acontecendo, né? Mas ainda assim existe um processo de autorresponsabilidade frente à tua decisão. Quando você assume a sua autorresponsabilidade, você está trabalhando o seu aspecto de masculino. Ou seja, você precisa tomar uma decisão. Essa decisão você consegue até prever algumas coisas que podem acontecer, mas seguramente existem algumas coisas que você só vai ver quando aconteceu, né? E se porventura acontece alguma situação que não é boa, né? E você assume aquilo, mesmo ficando triste, né? Eu já tive situações onde tomei uma determinada decisão, né? De entrar num negócio, fui em direção, calculei o que eu entendia que precisava calcular, entendia que estava tudo correto, mas depois de um tempo me surpreendi que o negócio não era bem assim, né? E a parceria que eu fiz, eu percebi que não ia me trazer bons frutos e saí do negócio, né? Quando isso aconteceu, me senti culpado, me senti triste, me senti bastante incomodado. No entanto, olha, trabalhando minha ânima, acolhi esse sentimento. Falei assim, ok, você está triste, e essa tristeza faz parte de todo o processo. Você tinha uma expectativa e essa expectativa foi frustrada, né? Mas aquilo que você pôde calcular e observar, você fez, né? Ao longo do tempo você descobriu outras coisas que aí inviabilizaram a manutenção do projeto, né? Mas acolha esse sentimento, volta para você e vamos adiante. Aí você utiliza o masculino para ir adiante. Você utiliza o masculino para sair daquela posição. Então percebe o quanto que é importante você acolher seu sentimento e depois utilizar o seu masculino para falar assim, agora vamos, Leonardo. Foi o que eu fiz comigo. Agora vamos sair desse lugar, porque você ficar triste durante um período de tempo, né, alguns dias, para ir processando aquele luto, tá tudo bem. Depois você utiliza o seu masculino para trazer aquela força e falar assim, vamos adiante. A vida segue, lição aprendida, levanta a cabeça e vamos para cima. Isso te faz homem, ok? Então, gente, olha, esse foi o recado, bem rapidinho aqui, 20 e poucos minutos.
Amanhã nós teremos o Papo de Carreira, lá com o Luiz Prado e com a Cris Ueda, tá? Então nós vamos conversar sobre inteligência emocional amanhã no Papo de Carreira. Se você puder, assista, vai ser muito legal, tá bom? Olha, um grande abraço a todos vocês, homens, sigam essa dica e toda segunda-feira às 10h30, programas Luz e Cura aqui com o Léo Alves. Um grande abraço.